Olá, tudo bem? Sou o André Sandri da EFI. Estamos aqui na Jornada Financeira, é uma série de 5 aulas e hoje vamos para a aula número 2, que falamos de mercado financeiro e seus produtos. Vamos falar um pouquinho hoje o que é a poupança. A poupança serve apenas para poupar dinheiro, podendo estar vinculada a uma conta corrente ou separada em uma instituição financeira. A quantia lá depositada ela vai ficar por um mês e após esse mês ela vai ter a rentabilidade dela. Qual a rentabilidade da poupança? A rentabilidade da poupança ela é calculada da seguinte forma: 70% da taxa Selic mais a TR. Então hoje, na data que estamos gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 13,25% ao ano. Ou seja, a poupança rende hoje aproximadamente 6,17% ao ano, somada a TR que está zerada no momento. Uma grande pergunta que eu já tive de algumas pessoas é se tem risco a poupança. Bem, ela não deveria ter. Porém, a gente teve um caso no Brasil há muito tempo de um governo onde a gente teve a retirada desse dinheiro em poupança. Logicamente, vivemos um novo momento, uma nova ordem mundial, temos uma série de seguranças, principalmente no setor financeiro, que nos dá um pouco dessa tranquilidade. Porém, se me perguntarem se não tem risco, eu acredito que não existe nenhum investimento que não tenha risco. Qualquer investimento ainda tem um pouco de risco, sim, tanto em imóveis quanto em CDBs, CDIs, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, e até mesmo a poupança. Então eu acredito que sim, tem risco, porém é um risco muito pequeno, é um risco que acredito que não teremos mais o que ocorreu no passado. Vamos falar agora um pouquinho da renda fixa, que está totalmente em alta, é uma modalidade de investimento que está bastante procurada e principalmente porque as pessoas falam em segurança, né? Então, a sua reserva, por exemplo, emergencial, a sua disponibilidade lá do futuro, acredito sim que possa estar num investimento de renda fixa e que possa lhe trazer um benefício maior do que a poupança em termos de rentabilidade, tá? Então eu citei aqui alguns exemplos, como o CDB, o Tesouro Direto, que é lastreado lá na Selic, NTN-B, NTN-F, LTNs, os LCIs, que são letras de crédito do imobiliário, LCAs, letras de crédito do agronegócio, algumas letras de câmbio, um CRI e um CRA. Então esses são alguns produtos típicos e mais comuns da renda fixa, tá? Que eles podem ser emitidos daí, logicamente, né, sobre as instituições privadas ou as públicas, no caso lá do Tesouro Direto. Como funciona a renda fixa? Aqui seguem algumas perguntas que eu acho fundamental na renda fixa, você fazer a você mesmo e entender um pouquinho do seguinte: se você fosse emprestar o dinheiro a uma pessoa, quais as chances de ela não lhe pagar lá na frente, tanto o principal quanto os juros? E se ela falir, eu tenho alguma garantia? Nessa questão aqui, isso veio há não muito tempo, mas existe uma garantia que chama-se FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então existem alguns produtos que têm esse Fundo Garantidor de Crédito. Ele lhe dá a garantia de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então vale a pena sim a gente investir com essa garantia que o Fundo Garantidor nos dá, né? Então isso entra dentro da pergunta em qual produto você iria entrar e iria aplicar, né? E se der tudo certo, em quanto tempo que eu vou receber esse dinheiro de volta? Ou seja, o prazo que eu combinei ou com a instituição financeira ou com, enfim, a corretora, onde eu vou comprar esse produto, tá? E quanto que eu vou receber de volta a mais? No caso, isso a gente tá falando na taxa de juros, né? Essas perguntas deveriam ser feitas e devem ser feitas principalmente para que você entenda o risco disso. Você pode pegar uma instituição financeira que não tenha lá um rating. O que quer dizer um rating? É uma avaliação independente da saúde financeira dessa empresa. Então, poxa, será que eu posso colocar numa debenture de uma empresa que está
muito falida, nos últimos anos não trouxe um índice de crescimento tão grande e ela pode vir a falir, ou seja, você pode perder seu dinheiro lá. Então aqui fica alguns questionamentos antes de você realmente definir por que papel e por que produtos de renda fixa você tem interesse. Qual o rendimento da renda fixa? O rendimento da renda fixa, ela já se contradiz um pouquinho. Renda fixa deveria ser fixa, mas não é bem assim como funciona, logicamente, exceto a questão do pré-fixado, que é um produto que você compra e você já está pré-determinando a sua taxa futura. Então, vou comprar um título hoje que ele vai me render 13% ao ano, para 5 anos, ou seja, esse emissor está se comprometendo com você a efetuar o pagamento desses 13% ao longo de cada período de um ano, com o prazo final em 5 anos. Se atentem também à necessidade de saber como você pode resgatá-lo em caso de uma emergência. Então, as regras mudaram um pouco. Alguns produtos não vão lhe deixar efetuar o resgate antes, outros vão, mas você vai ter uma perda ali considerável do seu valor, então fica aí um alerta quanto a isso, tá? A referência, o que é a referência? Muitos produtos vão estar atrelados a alguma coisa. Como assim alguma coisa, André? O CDI, que é um certificado de depósito interbancário, você já deve ter ouvido falar sobre ele, ele segue muito perto da taxa de juros. Então hoje, por exemplo, se você contratar um pós-fixado, que é um título que você só vai ter a determinação dos juros, do que você vai receber lá na frente, atrelado a CDI, o CDI hoje ele rende 13,15%, porém lá na frente, ou como já passou, ele pode ter um rendimento menor, como pode ter um rendimento maior. Então você fica dependendo do que esse índice vai trazer a você lá na frente, e aí você vê se vai ter um ganho ou não. Eu quis citar alguns exemplos ali de renda fixa, como o IPCA, que é a nossa inflação, IGPM, que é o Índice Geral de Preços Médios, o pré-fixado e pós-fixado. É muito importante você entender esse índice, porque você pode estar alugando um imóvel lastreado na inflação, que hoje estamos vivendo uma inflação mundial bastante grande, é possível se ver nos Estados Unidos, na Europa, então você consegue entender um pouquinho mais a isso. Logicamente que aqui na América do Sul e principalmente no Brasil, a gente já tem por consciência, até por já ter vivido muitas coisas na inflação, de que a gente tem que ter a importância de tomar cuidado. Como a gente falou da poupança aqui lá no primeiro vídeo, a gente não quis dar tanta ênfase na questão da inflação, agora a gente já está mostrando um pouquinho a você a necessidade do investimento, porque assim, quero que vocês tenham em mente o seguinte: não adianta você ter um investimento excelente pré-fixado em 20% ao ano e você ter uma inflação de 30%, ou seja, você está perdendo o poder de compra em 10%, então não é um bom investimento para esse momento. Logicamente, se a gente for falar mais para frente e para investidores que já têm um conhecimento um pouco maior, a importância e a necessidade de ter os equilíbrios em inflação, em pós, em pré-fixados. Mas isso falaremos um pouquinho mais à frente. A ideia aqui é educacional, é trazer a você um pouco de reflexão e um pouco dos conceitos básicos. Aqui eu quero deixar esse slide com cuidado, porque a renda fixa pode lhe trazer alguns problemas e você precisa agir de forma não emocional e precisa sim de conhecimento para entender um pouquinho mais, tá? Então, busque um especialista, procure entender um pouquinho melhor que produto que você está comprando, aquelas regras que eu falei de resgate, principalmente outro ponto que é fundamental é a questão do imposto de renda. Existem produtos hoje que você não vai precisar pagar o imposto de renda ao final no resgate, tem outros que podem pagar muito mais, então fiquem atentos a isso. Aqui agora vamos falar um pouquinho sobre a previdência privada e a sucessão patrimonial, que é uma forma de poupar lá para frente para a sua aposentadoria e para que lá na frente você atinja aquela tão sonhada liberdade financeira.
Estudando e sempre tentando buscar informações do mercado, a gente ficou assustado em saber que apenas 4% dos brasileiros poupam para sua aposentadoria. Isso comparado a países mais desenvolvidos é bastante assustador e é importante a gente ter a consciência de poupar. Eu participo de muitas palestras, treinamentos, enfim, e entendo a necessidade que a gente tem que viver o agora. Sim, a gente precisa e é necessário viver o agora, mas a gente tem que entender que a possibilidade de a gente viver mais de 70 anos, por exemplo, é muito grande e a gente tem que cuidar do que lá na frente a gente vai precisar, né? A vida da gente não que ela seja simples, mas não é difícil de a gente entender que a gente vai estar num futuro precisando de tudo que a gente poupar aqui, de tudo que a gente plantar e semear para que tenha um caminho longo e duradouro e lá na frente a gente possa colher os frutos disso, né? Então aqui a gente quer trazer uma ideia da necessidade de uma previdência. Não necessariamente eu quero falar em previdência como um produto, tá? Mas a ideia de previdência é a ideia de futuro. Existem alguns tipos para o produto de previdência privada que eles são o PGBL e o VGBL. Então, qual é a diferença dos dois, tá? Eu não vou entrar aqui em parte mais técnica, mas para você entender que existem dois modelos e principalmente esses modelos dizem respeito a imposto de renda. Então, um não permite abater as aplicações na declaração, outro permite, e o imposto pago lá na frente ele pode ser crescente, ou seja, você vai pagar mais lá na frente, ou decrescente, que você vai pagar mais ao final do plano. Mas isso a gente vai falar para frente, é apenas ilustrativo, tá? Aqui, quero falar um pouco da portabilidade, que é algo novo, muitas pessoas não sabem sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho uma previdência privada no banco X, ele não está rendendo muito bem, eu estou tendo problemas, enfim. Eu descobri que tem uma outra instituição Y que tem um melhor acompanhamento, um melhor fundo para essa previdência privada que pode me render mais no futuro, enfim. Hoje é possível sim você portabilizar, então levar da instituição X para a instituição Y, tá? E eu queria deixar uma reflexão e uma informação de que a previdência privada não entra no inventário caso o titular venha a falecer. Sei que é um assunto que a gente está falando mais do lado psicológico e muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é uma das únicas certezas de que a gente tem na vida de que a gente vai vir a falecer. Espero que num futuro talvez isso se tenha mais formas de a gente ficar aqui por mais tempo, mas ainda não temos a informação de que é possível a gente viver para sempre e é importante que a gente cuide das próximas gerações ou das pessoas que a gente quer deixar, que são os nossos beneficiários, né? Então a forma da previdência tem esse benefício, tá? De que o dinheiro investido ele é liberado automaticamente para os beneficiários, né? Mesmo antes da partilha dos bens. Então isso é algo que é importante. Porém, dentro desses fundos de previdência privada, eu quero deixar aqui esse cuidado, porque todos eles têm taxas de administração e alguns têm taxas de carregamento. Então, não aceite as taxas abusivas, existem alguns produtos no mercado que não são tão vantajosos assim, e procure um profissional antes de definir qualquer fundo de previdência para entender um pouco dessas regras e principalmente dessas taxas. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre crimes financeiros. Isso está muito comum, isso nos assusta um pouquinho, principalmente quem é ligado ao mercado financeiro. Então peço atenção para que você desconfie de qualquer pessoa ou qualquer instituição que lhe ofereça rendimentos fora do comum e principalmente garantidos. Porque a gente está vendo muita questão de pirâmides, as moedas físicas e digitais falsas, os fundos sem registros, enfim. Então, tome bastante cuidado com isso, procure se informar. Hoje a gente tem um canal dentro da Bolsa, da B3, da CVM, do Banco Central,
Você pode ir à internet e tem muita informação sobre isso, então cuidado porque tem bastante golpes aí no mercado. Relembrando que a gente já falou lá na primeira aula, quero trazer esse slide novamente pela questão da consciência. Tá? Esses números são simplesmente ilustrativos, já falei isso no primeiro vídeo. Aqui a gente não está levando em consideração a depreciação de poupança, de inflação, de perda de poder de compra, não é isso. É a necessidade de você poupar, isso é fundamental. E aqui eu quero trazer, fizemos ali alguns aportes mensais e nas colunas verticais os anos. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30. Então apenas para você entender que se você poupar, num futuro, certamente você vai poder ter um ganho bastante considerado. E encerrando aqui, quero deixar a você uma reflexão, a nossa frase do final da aula, que é que nós queremos ajudar as pessoas a investir melhor. E o nosso negócio não é uma corrida de 100 metros, e sim uma ultramaratona. O que a gente quer deixar esse recado? A gente quer dizer a você a necessidade de um planejamento de longo prazo. E longo prazo eu não quero dizer 10, 15, 20, é importante também pensar nisso. Mas é importante entender hoje o quanto você gasta, como você gasta, que produto você deve aplicar hoje, que produto para o futuro, enfim. Então, queria deixar essa reflexão a vocês. E como toda aula a gente sempre deixa, queria deixar aqui a dica do livro de hoje, que é Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um excelente livro, já li também, recomendo a todos vocês. Acho muito importante a leitura desse livro. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Um abraço.